Bom dia, queridos e queridas amigas desta casa que tanto nos acolhe, né? Bem, antes de mais nada, antes de lermos aqui a agenda cristã, tem alguns avisos para dar para todos, tá? Primeiro, a colaboração de todos para que a gente realmente consiga, de alguma forma, poder contribuir para a nossa comunidade. Você que, portanto, queira fazer uma doação de alimento, roupas, fique à vontade, tá bom? E, além disso, a gente trouxe aqui alguns avisos. Na verdade, é um pergaminho, né? É só para dizer para vocês que vai acontecer o nosso terceiro encontro cultural, tá bom? O local, vou já ler para você aqui, na Avenida Sebastião Davino dos Reis, Vila Porto, é no Centro de Eventos de Barueri, tá bom? Aí vocês se perguntam, vai ser no dia 17, no antigo Museu da Bíblia. Você começa a se perguntar, mas aí a casa vai funcionar, o Consolador? Vai, só não vai funcionar o nosso bazar e também a cantina, tá bom? Você só para comer? Então a gente faz um bem bolado antecipado, então, né? Já sai daqui com o seu kit. Então vamos lá. A leitura de hoje é da Agenda Cristã Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, que diz assim: com Jesus. A renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho
constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio irá lhe desafiar o coração aos testemunhos de amor. Logo, a terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará bendita escola de aprimoramento individual, em cujas as lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. E de uma forma bem sublime e um pouco mais diferente para este dia de hoje, queremos agradecer ao nosso grande palestrante e amigo, o Hernani, que vai até então poder compartilhar um pouco do seu conhecimento para conosco. E eu quero convidar aqui o nosso grupo querido também, Consolarte, e vamos cantar um pouquinho para vocês. Senhor que emana a luz e que nas palavras traz flores para aliviar nossas dores. que outrora conheci. Em outros trajes te vi. Se não te ouvi, eu te compreendi. Hoje, Senhor, canto a ti. Já as sementes do amor que ele plantar são pedras preciosas, ninguém pode roubar. Eu te seguirei, ó Senhor, de estrela, amor, doce Senhor, e as sementes de amor que ele plantar são pedras preciosas, ninguém pode roubar. Eu te seguirei, ó semeador de estrelas, amor, doce Senhor, te amo, Senhor, Senhor do amor.
Bom dia. Eu vou fazer a prece final e a gente vai embora. Depois dessa apresentação. Semeador de estrelas. Eu te amo, Senhor. É emocionante, né? Bom, enfim. Acho que a gente vai ficando velho, né, Kiko? A gente vê uma formiga atravessando a rua e já chora. Já reparou isso, não? Eu preciso me recompor ainda. Eu estou ganhando tempo aqui, na verdade, né? E se a voz está embargada, então eu estou me recompondo. Mas vamos lá. Bom dia. Que Jesus esteja conosco. Com certeza já está, né? Depois dessa apresentação linda. O tema de hoje é diferentes categorias de mundos habitados. E o que a doutrina espírita traz para a gente sobre isso? Está no capítulo 3 do Evangelho, onde há muitas moradas na casa de meu pai. O convite hoje é assim, quando eu paro para estudar, eu tento abrir um pouco, cada vez mais a nossa mente referente a tudo aquilo que Jesus trouxe. A nossa atualidade, né? E eu busquei informação sobre mundos, e tem uma atualização do James Webb, aquele telescópio que está voando aí, que é a ciência. Estão se falando em 20 trilhões de galáxias. Foge um pouco da nossa, né? Tu fala em trilhão, eu só lembro do imposto. E cada galáxia dessa, com mais de 200 bilhões de estrelas. É para a gente entender o quanto isso é grande, né? Então tem que abrir um pouco a nossa mente sobre isso. Para a gente poder entrar nessa questão de mundos. Porque quando a gente fala assim, extraterrestre, né? Extra dá a impressão que é fora da Terra, e a Terra vira o centro do universo. É como se a Terra fosse a última bolacha do pacote. E na verdade não é. Né? No Evangelho, nessa passagem, está dizendo assim, existem algumas categorias de mundos que Kardec coloca, e ele fala lá, é uma categoria assim que eu estou colocando muito superficial, porque pode haver muitas diferenças aí. Que tem o mundo primitivo, mundo mesmo, um planetinha primitivo, onde lá não tem iFood, tem eu fujo, senão morre. É muito primitivo, onde a questão moral é rudimentar, a questão é a sobrevivência do corpo, né? Nós acabamos de sair dele e viemos para o nosso planeta Terra. O planeta Terra é classificado de mundo de expiações e provas, né? Muita gente fala assim, provas e expiações. Expiações e provas. Há diferença? No meu contexto, sim. Porque expiação é algo que você já fez errado, né? Só para resumir, que não é o tema da palestra. E prova é aquilo que você está avançando, que você precisa passar e ir avançando. E depois vem o mundo dos felizes. Aonde? Volta. Vem o regeneração. Regeneração é um planeta, ou um mundo, onde nós vamos estar assim meio que convalescente. Acabamos de sair da expiação em prova, nós estamos ouvindo falar da transição planetária, não é isso? Quem é espírita aqui já ouve esse processo, onde a gente está indo para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, também Kardec nos coloca lá, que é o mundo de transição. É onde a gente vai estar saturado de todo aquele mal, buscando nos recuperar para podermos aplicar o bem. E aí vem o mundo feliz, onde a maioria e o bem predomina. Existe alguma coisinha errada ainda, mas o bem predomina. E depois vem o mundo celeste. Aí é bem, só o bem predomina. Não existe o mal. Essa é a pequena classificação que Kardec nos traz. Agora volta para essa informação de 20 trilhões de galáxias. Não é verdade? Então vamos pegar só o nosso sistema solar. Tem aqui o nosso sistema solar. Os planetinhas, certo? Quantos planetas de expiação em prova tem? Não sabemos direito, mas pelo jeito que é a Terra. Porque se tivesse 2, nós estaríamos brigando com ele. Não é verdade? Deixa eu conquistar aquele planeta ali. Então só tem 1. Então a gente pode começar a deduzir que existe muito mais planetas do bem, se assim eu posso dizer, do que planetas que ainda têm a maldade.
Então existe muita gente acima de nós, melhor, e muita gente para baixo. Então nessa classificação. Ok? Mas a informação que eu quero que a gente comece a refletir, como é que isso acontece? Porque quando lançaram o nosso lar, qual foi a dificuldade dos espíritas na época? Isso está na revista Reformador. Que quando o Chico Xavier colocou assim, nosso lar, colônia, tem casa. Tem casa no mundo espiritual? Ou a gente vira fumacinha? Tem água? Tem sopa? Tem até piano? Harpa? Mas como? Como pode? Não é? É o contexto. Então, a gente precisa entender isso. E para isso, eu pensei, como é que eu vou explicar isso? No capítulo 2 da Gênesis, e também no livro dos médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, e no capítulo 2, a Providência Divina, Kardec vai falar de um negócio chamado fluido cósmico. Hernani, o que é isso? Eu vou explicar. As mulheres aqui, os homens fazem bolo aqui? Não, só as mulheres, né? O Kiko então vai entender, o Kiko já está evoluído, está fazendo até bolo. Não é verdade? Vamos entender. Na evolução em dois mundos, André Luiz fala assim, co-criadores em plano maior. Estão numa comunhão divina indescritível com Deus. Tudo bem? Pega essa informação. Co-criador. Vamos fazer um bolo? A gente aqui na Terra. Então você pega a farinha, não é isso? Bolo de cenoura. Cenoura, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Fermento, ovo, né? Não é isso? Mistura tudo. Óleo, esqueci do óleo. Ó, margarina. Bate tudo, põe no forno. Quando tira, cobertura de chocolate. Não é isso? Você que fez o bolo, você é co-criador do bolo. Tudo bem? Vamos voltar para o co-criador em plano maior? Jesus recebe de Deus a incumbência de criar um planeta. E para isso, para tudo que você vê hoje, ele usou uma coisa, fluido cósmico. Kardec fala que o fluido cósmico pode ter várias derivações. Várias derivações. Várias. Então, tudo que você vê hoje de matéria, deriva da onde? Do fluido cósmico. É derivado de lá. Tudo. Co-criador em plano maior. Então, se isso acontece, já explica por que no plano espiritual eu encontro tudo aquilo que a gente imaginou que não encontra. Tem cadeira no plano espiritual? Tem cadeira. Tem cadeira. Então, tudo isso já está pronto. Lá. Ok? Shopping. Se você tiver bônus horas para gastar, eu não sei, deve ter. Né? Porque eu lembro que no Parque da Música, lá no nosso lar, paga para entrar. Vocês lembram disso? Tá lá. Paga para entrar. Bônus horas. Você tem que sacar o bônus horas e paga. Diversões deve ter lá também. Com toda certeza. Né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente possa abrir a cabeça e não pensar que Deus é terráqueo. Acabar com essa ideia. Se você pensar que Deus é espírita, católico, protestante, judeu, muçulmano, não, ele é um Deus cósmico, dono dessas 20 trilhões de galáxias. E o que está fora do fluido cósmico? Se tudo é fluido cósmico, até teu corpo, só Deus e o Espírito que ele criou. Lembra da Trindade? Olha eu dando aula, né? Deus, Espírito, matéria. A matéria é igual ao fluido cósmico. Então, tudo que você vê deriva do fluido cósmico. Então, essa imensidão que tem aí de mundos habitados, e lá nesse capítulo está dizendo que todos os mundos são habitados, vem desse fluido cósmico. Hernani, tem aqueles ET, né? A gente vê a ficção científica nos mostrando, um olho só, né? Anãozinho, ET do filme. Nesse capítulo está dizendo que todos têm a forma humana, só que mais embelezada, mais sutil. Está lá, não sou eu que estou dizendo. Está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ok?
Então essas categorias são habitadas de que maneira? Quem faz essa seleção? Quem te coloca no mundo de expiação e prova? Quem? Eu mesmo. Isso. Porque eu gostaria de ir ponto feliz. Né? Deve ter shopping. Né? Vamos lá pegar um pouquinho de fluido cósmico aqui, vamos manipular um bolo, fazer alguma coisa. Como é que trata essa escala? Quem é que coloca a gente nesses mundos? A nossa condição moral, evolutiva. Somos nós, capazes de evoluir a cada passo, a cada reencarnação, para que a gente possa habitar um outro degrau. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu vou ler um texto aqui, porque quem fecha o pensamento vai falar assim, o Hernani assiste muito Marvel. Né? Quem assistiu Doutor Estranho? Pegou? As dimensões? Porque, na verdade, imagina só, todo esse mundo do universo e cada planeta com a sua dimensão espiritual. Cada planetinha habitado com a sua dimensão espiritual. Imagina, começa a pensar no tamanho disso. O quanto deve ter de humanidade espalhada por esse universo. Pensa no planeta, certo? Cebola. Pega a cebola e corta, assim. Quem faz essa analogia é o Haroldo Dutra Dias, eu acho maravilhosa. A cebola, olha ela de cima, sabe aquela cebolinha que fica lá no meio, que os caras fazem conserva? Sabe aquele pedacinho? Aquele é a terra. É a terra. As camadas espirituais vão se alongando conforme as camadas da cebola. Porque nós sabemos que o nosso lar está logo aqui, ó. E é o nosso lar. E no nosso lar a gente já tem aerobus, né? Que flutua. Já tem um monte de coisa diferente que a gente fica assim, ó, com o queixo caído. Então, cada planeta tem essas camadas de dimensões espirituais. Cada galáxia. Deu para entender o tamanho do negócio? Então, a gente precisa olhar dessa maneira, para poder entender essa classificação. Eu não estou aqui querendo trazer algo que vocês saiam daqui, nossa, eu não entendi nada. O Hernani foi lá, falou, ó, nunca ouvi falar disso. Por que eu estou trazendo isso? Porque, como eu disse a vocês, eu vou ler uma coisa aqui agora, que quem não está preparado ou pensa dessa maneira, vai falar assim, ele está assistindo muito Marvel ou está assistindo desenho. E não foi eu que estou dizendo. Quer ver? Eu vou dar o nome do livro. Quem já leu Cartas de uma Morta? Já leu? Então você vai entender o que eu vou dizer aqui. Recomendo a leitura. Maria João de Deus é o espírito que traz essa revelação. Quem foi Maria João de Deus? Mãe biológica de Chico Xavier. Exato. Mãe biológica. Biológica, né? Porque depois ele teve adotiva, né? E ela, ao chegar ao plano espiritual, foi acolhida, relata nesse livro o processo de todo o desenlace, adaptação. E aí o mentor dela pega ela e faz uma viagem para, olha só, Júpiter. Chegando lá, eu tirei alguns textos que eu não quero dar o spoiler, mas só para a gente imaginar e fazer comparação com o mundo que nós estamos vivendo. O Sol azulado de Saturno. A luz solar é azulada e menos intensa do que na Terra. Gera uma sensação de frescura e amenidade, com paisagens suaves e tons de rosa pálido e azul. O Sol aparece como um ponto distante, quase como um novelo de luz, apenas conhecível por explicação do meu guia espiritual. Esse ambiente demonstra uma realidade física muito mais sutil e harmônica do que a terrestre. Primeiro ponto. Segundo, o mundo sem clorofila. O que é a clorofila? O verde das plantas. A vegetação de Saturno é completamente diferente da Terra. Não possui clorofila. As folhas são azuladas e as flores têm cores e perfumes únicos, refletindo a luz de maneira extraordinária. As plantas refletem luz. Por que eu estou trazendo essas informações?
É porque a gente precisa entender que existe um processo evolutivo e muita coisa que a gente desconhece ainda. Desconhece. A casa de meu pai, muitas moradas, isso é uma verdade. Saturno está logo aqui, não é isso? Se a gente olhar para essa imensidão. Então, as diferentes categorias que para nós podemos chegar até lá é por merecimento. Por merecimento. É nosso processo evolutivo. E como é que você evolui? Como que a gente evolui? Como é que você passa na prova da escola? Você tem que estar lá, não é isso? Já viu alguém se formar sem ir para a escola? Alguns tentam, né? Comprar o diploma. Mas alguém já viu isso? Como é que você se torna um bom profissional? Trabalhando bem. Quando fala assim, você é um profissional experiente. Porque você tem o conhecimento de como resolver coisas que muitos ainda não têm essa experiência. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Como é que você vai chegar em Saturno? Vivendo a experiência terrena. Não tem jeito, nós passamos pelo primitivo há pouco tempo. Estamos aqui na expiação e prova. Estamos indo para a regeneração. Nós precisamos viver esse processo de mundos diferentes para que a gente possa galgar um mundo feliz. Para isso, a pergunta que não quer calar é o seguinte: qual mundo você está? Qual mundo você está hoje? Porque o céu e o inferno é uma questão de paciência, não é um local definitivo. Aquela ideia que você tem do inferno, que tem um rapaz te esperando na porta dizendo assim, seja bem-vindo, e quando ele abre a porta, aquele monte de fogo, esquece. Ou aquela ideia do paraíso, onde você vai ver as ovelhinhas, né? Esse céu e inferno começa em nós. É a nossa condição espiritual, o nosso psiquismo. É aqui que a gente começa. Tem pessoas que podem estar vivendo lá no mundo primitivo, mas já sentem essa intuição. Tem pessoas que estão vivendo aqui conosco nesse planeta, mas já estão em outro mundo. Chico mesmo falava isso. Emmanuel também fala. Viva de maneira na Terra que você já se desprenda da matéria, mesmo ainda em vida. Então a condição dos planetas estão aí, e não sou eu que estou dizendo, a literatura espírita reforça, a ciência está trazendo isso para a gente, mas o importante é como você se encontra hoje, em que mundo você está. Qual é o seu mundo? O apego? Parece muito com o mundo primitivo. Qual é o seu mundo? Da força? Eu vou vencer, eu uso força. É muito mundo primitivo. Qual é o teu mundo? Do orgulho, do egoísmo, da enganação? Você está aí na expiação e prova. Qual é o teu mundo da renúncia? Onde você usa, não quero ter razão, quero ser feliz? Você já está num processo de desprendimento. Tudo isso vai depender, e as escalas estão aí, da nossa vibração. Da nossa vibração. Quem lembra do nosso lar? Quando está lá na muralha e chega uma mulher falando, me ajuda, me socorre. E o guarda lá da muralha, o que toma conta, fala assim, é uma coisa estranha. Vou chamar o meu chefe. Não foi isso? Não foi isso? Aí chama, André Luiz vê aquela cena, o que o André Luiz fala? Coitadinha da mulher. Vamos trazer ela para dentro. Não é isso? Não é isso? Aí chega o guarda lá e fala assim, não posso. Não posso. Por que não pode? Porque ela é uma vampira. Olhe os pontos negros, André. E aí eles ajudam o André a enxergar, né? Precisa entender isso. Não é porque você vai para o mundo espiritual que você já sai volitando, né? Vendo tudo. Não, tem um processo. É uma cadência de processo. E aí ajudam ele a ver, aí ele vê os pontos negros na mulher. São 80, se não me engano. Cada ponto negro é um aborto. E aí, o que ela fez, ajudou a fazer. E aí eles falam assim, ela não está em condição do arrependimento sincero. Não podemos escolher ela aqui, ela pode contaminar os outros. Porque cada ponto negro é como se, para quem está no mundo espiritual e os mentores,
Sabe quando você recebe uma pasta zipada? Você clica, aí vai abrindo. Para os espíritos mais elevados, consegue olhar aquele ponto negro como se fosse uma pasta zipada. Ele abre, vê a criança, o sofrimento, no que ela se tornou, vê ela como obsessora porque se revoltou pelo aborto. É uma pasta zipada. Aí eu parei e fiquei pensando assim, quando eu chegar lá, quando eu chegar lá, porque eu sempre falo uma coisa, alguém na primeira vez na casa? Então eu posso falar. Nós somos espíritas. Aprende uma coisa, não dá para mentir mais. Já reparou? Já escutou isso ou não? Né? O mentor do lado. Eu pergunto, quem é bonzinho? Todo mundo levantava o mentor do lado olhando para o outro. Está no teu perispírito. As tuas ações. Sabe aquela coisa que você fez, ninguém ficou sabendo, e você fala, nossa. Ninguém ficou sabendo. Ninguém quem? Eu vou só dar um spoiler. Nós estamos 8 bilhões encarnados, 21 desencarnados. Então tem mais gente vendo o que você faz do que encarnado. Então espera, vamos lá de novo, para não fugir do tema. A sua conexão vai dizer onde você mora. Já ouviu falar que a sua casa é teu reflexo? Já ouviu falar? A casa que você mora? Se você chega na casa de alguém, está bagunçado, está tudo no chão, amontoado. Sabe tem uma série que fala os acumuladores? Já viu isso? Você não consegue entrar na casa, você está lendo o psiquismo da pessoa. Essa é psicologia, gente. Você está lendo o que a pessoa é. Olha para a sua casa hoje. Não é para chegar em casa e começar a fazer faxina, né? De domingo, dia dos pais. Né? Deixa eu limpar isso aqui, quando ele falou, minha casa está suja. Então, o seu psiquismo, a sua condição moral e espiritual vai direcionar você para a sua próxima parada. Ok? E como nós somos, assim, já muito evoluídos, o que a gente pensa? Não vejo a hora de chegar ao mundo de regeneração. Não é verdade? Para acabar com esse negócio aí, né? Não quero mais ficar nesse mundo aqui. Eu quero ir para o mundo de regeneração porque vai ser maravilhoso. Só lembrando que o mundo de regeneração é um mundo de transição e de espíritos convalescentes. Nós estamos nos recuperando das expiações e das provas do mundo que nós saímos. Tá? E esse mundo vai chegar, não é assim, ó. Esse mundo vai chegar conforme os corações aqui forem mudando, conforme os úteros forem trazendo espíritos mais evoluídos, no sentido intelectual, moral, para que o nosso planeta mude. Né? Não vai ter passe de mágica. Ok? Provavelmente mais 1000 anos, né? O Apocalipse, 1000 anos de processos de mudança. Cabe a cada um de nós fazer esse processo interior. E aí, quando a gente escuta isso e fala assim, bom, cheguei no mundo de regeneração. Cheguei, tá bom, quero ficar aqui. Né? Qual que é o certo? O espírita. Vou falar só de nós agora. Chegou no mundo de regeneração? Cheguei. Quer ficar aqui? Não. Quero voltar e ajudar a expiação em prova. Eu já tenho bagagem. Isso é o certo. Você quer ver uma coisa? As mamães, chegou no mundo de regeneração, o filho está lá no mundo de expiação e prova, seu coração vai ficar feliz? É o contexto do paraíso. 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 Lembra daquele paraíso que a gente aprendeu quando era pequeno? Você morre, você vai para o paraíso. Quem é mau fica no inferno. Pergunto para as mães. Se o seu filho cometeu um erro, morre, vai para o inferno, e você está tudo bem, vai para o paraíso, como é que fica seu paraíso? Tem lógica? Tem lógica ter esse paraíso? Eu estou aqui de bem, melhor, estou andando com Jesus aqui no paraíso. E meu filho sofrendo no inferno com o capetinha lá, com o garfo. Tem lógica. Por isso que Kardec traz a razão. Opa, pensa aí, pensa com a razão. Vamos pensar com a razão. Vamos ter uma fé raciocinada. Então hoje o contexto que você está é o contexto que você está evoluindo.
Para não dar só notícia ruim, né? Se você está aqui hoje, você já está bem. Sabia? Porque hoje é a sua melhor apresentação. Nós já estamos bem. Precisamos melhorar muito? Nossa. O que se torna o espírito na sua última encarnação? Espírito puro, bem-aventurado. Então, quando você não precisar mais reencarnar, você vai estar lá no mundo celeste. Mas até então, há um processo disso. Então, qual que é a nossa reflexão para hoje? Pensa no mundo que você está e o mundo à sua volta. O mais próximo possível. Pensa. Melhora ele. Não fica pensando em já por regeneração. Nossa, eu quero ir lá para Júpiter. Porque Júpiter tem umas coisas assim maravilhosas. Ela fala nesse livro que ela está andando em Júpiter com o seu mentor e ela olha para cima e vê nuvens coloridas. E ela fala assim, nossa, que nuvens coloridas são essas? E o mentor explica para ela, não são nuvens. São estações de estudo. Ó, história, geologia, teologia, ciência, aonde os espíritos bem-aventurados se encontram para estudar. As estações do ano duram 7 anos cada uma. As horas lá do dia são 10 só, não são 24. A infância tem um curto período. Processo evolutivo. Mediunidade lá em Júpiter. Como é que é a mediunidade? Aqui a gente fica assim, ó, fazendo força. Né? Lá eles se comunicam em pensamento com os seres de outros planetas. Pensa nisso. Pensa. A morte lá, tranquilo. É motivo de felicidade. Já pensou nisso? Quem fala da morte em casa aqui? Boa. Começamos, já estamos começando. É isso. Falar da morte, né? Não tem jeito. É difícil, eu sei que é difícil, mas ainda isso mostra o quê? A nossa condição terráquea. Do apego. Solta. Por que você chora quando o doente querido morre? Já parou para pensar, refletir sobre isso? Porque você não quer sofrer. Você já parou? Você não quer sofrer. Você chora. Lógico, existe a saudade, a gente não tem consciência disso. E que não vou ver mais, meu Deus do céu, agora morreu, para onde foi? Tudo cria um monte de dúvida. Mas no fundo, para quem já tem a consciência da imortalidade, é porque você não quer sofrer. Não é? Então vamos pensar nisso. E lá isso já é normal, já é tranquilo. Condição elevada, moral. Então hoje, essa reflexão dos dias dos pais, né? Vamos refletir, que mundo é esse, cara, que eu estou criando em mim? Quais são meus pensamentos? Quais são minhas atitudes? O mundo mais próximo de mim, como eu trato ele? Como eu trato? Eu estava vindo daqui hoje para cá e a gente estava vendo situações da rua, né? A gente ainda não entendeu o que é lixeira, né? Situação degradável, que eu estava conversando com a Tânia. E ela falou um negócio interessante. Ela falou assim, poxa, a gente dá a impressão que a gente só destrói. A gente precisa entender isso. Deus é a nossa moradia, que foi ofertado para todos nós. Preservar. Clarencio fala lá no nosso lar, quem não coopera não merece cooperação. Nós precisamos criar essa cultura, ainda mais nós espíritas. Porque Jesus espera muito de todos, mas de nós espíritas eu acho que ele espera mais. Nós temos essa consciência da doutrina que nos traz a vida verdadeira, o que ela representa para todos nós. Nós vamos ter essa consciência. Então, essas categorias de mundos habitados demanda só entra aquele que tem a vibração correta, o merecimento correto para estar nesses mundos. E é inevitável a gente olhar a doutrina espírita com seus livros que nos auxiliam, como os romances de Emmanuel, André Luiz,
Os espíritos que estão lá, falando assim, não, eu vou voltar para ajudar os corações. Veneranda de nosso lar, há 1000 anos tentando resgatar corações que estão presos na terra. Corações amados. Né? Por uma coisa nós temos que entender. Nós temos que entender isso. Não evolui todos do mesmo jeito. Há tempos diferentes para cada um de nós. Isso pode incluir a sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha. E essa é a diferença. No nosso lar também tem uma passagem que reflete muito isso. Quando a Narcisa está lá na cama de regeneração, onde tem um rapaz no leito, e ela conta para André Luiz que o pai do menino chega com um dos ministros, o pai do menino já é numa condição elevada, olha para Narcisa com o filho no leito, porque tinha abusado aqui na terra da questão material, tinha avançado muita coisa, sendo recuperado, tratado, e ele olha para Narcisa, o pai, e fala assim, eu vou cometer um ato humano, me perdoe. Ele se ajoelha, pega na mão do filho e chora. Faz uma prece e vai. E vai. Veja essa preparação emocional. Muitas vezes nós vamos ter entes queridos e amados que não vão evoluir conosco. Ou entes que já evoluíram. E quem diz que nós já não tem? Os nossos queridos lá em cima que nos amam estão torcendo por nós. Porque a nossa chegada lá é felicidade como a chegada aqui. Papai e a mãe recebem aqui os filhos com imenso amor e carinho. No plano espiritual também. Tem pessoas que nos amam e que nos desejam isso. Então, baseado em tudo que eu disse, pensa como você está construindo esse caminho. Porque não dá para botar a culpa nos outros. Não dá. Hoje, você é o resultado de ontem. E amanhã será o resultado de hoje. O problema hoje é que a gente vive sempre no amanhã. E o presente fica vazio. O presente fica vazio. Esse presente de hoje é você ter essa consciência de quem você é, de como você está, de quanto você precisa melhorar, ou quanto você já andou. Gente, a gente já não come mais carne humana, sabia? Quer dizer, eu espero. Nós evoluímos. Nós evoluímos. O mentor disse assim, uma certa vez, na reunião da casa espírita que eu frequento. Ele falou assim, eu sei que vocês estão longe, mas por que vocês não criam o hábito de olhar o que vocês já construíram para o bem? Reparou? Porque qual de nós não chega na casa espírita, ou sendo assistido, trabalhador, querendo galgar uma evolução? É natural isso. Mas a gente nunca olha o que a gente já fez. A gente sempre deseja lá, mas esquece do quanto você já andou. Que você já é. É importante isso. E se reconhecendo que você precisa mudar. Como é que você vai tratar um negócio se você não sabe? Ou não quer saber? Como é que você vai se preparar para chegar numa morada diferente se você não se cuida? E o cuidado aqui não é só o carnal, é o espiritual. Está no Evangelho, cuidar do corpo e da alma. Precisamos nos preparar. Não tem almoço grátis. Sabe aquele negocinho? Não, eu conheço um amigo lá, deixa comigo, eu vou te passar rapidinho por dentro aqui, ó, ninguém vai ver. Não tem isso no plano espiritual. No plano espiritual, o teu perispírito vai dizer a sua condição. E graças a Deus que eles usam da caridade, né? Imagina. Não é verdade? Então, como você constrói esse mundo seu? Como? Ah, e a porta é estreita. O que é a porta estreita? Só passa sem mala, sem bagagem. Tem que passar só você. E aí não é o tamanho físico, tá? É a sua condição espiritual. Quer ir para o mundo feliz? Você vai. Um dia, daqui a alguns anos, bilhões, centenas de anos, nós vamos sair desse processo. Nós vamos. Mas nós precisamos nos preparar para isso. Como eu disse,
Porque, presta atenção, se pegar você hoje, colocar eu no mundo feliz, não precisa nem ser celeste, o que vai acontecer? Eu já vou ficar com ciúme, por que um não falou comigo e o outro não? Não é verdade? Não fica assim? Nem me deu bom dia. Jesus passou aqui e nem olhou para mim. Não é? A gente já queria milindres. Como é que eu vou estar lá? Não tem jeito. Eu vou estragar o negócio. Por isso que ninguém vai. Entende? Então a gente tem que se preparar para isso. Tem que ter merecimento para estar lá. Nós temos que construir. Agora veja, como é que nós estamos hoje? A maioria das pessoas se fecham assim, ó. Eu preciso me preservar. Não é isso? Vê se eu estou errado. Pensa comigo. Aí eu começo a me fechar. Me fechar. Tem uma historinha linda no livro Luz Acima, chama Juvenal. A incapacidade de reconhecer. Veja bem, espírita, muito tempo espírita. É espírita, está lá escrito. O negócio da ação e reação. Como é que ele se preparou? A pessoa chegava para ele e falava assim, olha, eu perdi tudo ali. E ele falava assim, isso é um problema seu, eu não posso interferir nas suas dívidas com o plano espiritual. Você pode me dar um pão? Não posso, você tem que lutar porque isso é um karma seu. E começou assim, achando que estava abafando, desencarnou. O mentor chegou e falou assim, vem aqui um pouquinho, vamos conversar. Eu acho interessante o jeito que você pensava. Mas você não parou para pensar que talvez todas aquelas pessoas que te procuraram é porque já estava no fim do teu processo de dívida e você era o esteio que poderia ter mudado a vida deles? Né? Porque a gente faz caridade assim, eu faço caridade. Se a pessoa achar ruim, você fala, não vou fazer mais. Não é? Você faz caridade pedindo ou troca. E essa lição ficou para mim. Eu não tenho que julgar nada. Se chegou para mim, gente, nós precisamos viver, por isso que eu estou falando, nós precisamos olhar com mais amplidão, ampliando a nossa visão espiritual. Se chegou para você, no mínimo, os dois mentores trabalhou, o da pessoa e o seu. Vai ali no Kiko, o Kiko vai ajudar. Vai no Hernani, vai em outra pessoa. Trouxe para você, no mínimo, escuta. No mínimo, escuta. Porque é um processo seu. Você acha que foi por acaso? Você está com a pessoa que está do seu lado por acaso, é isso? Né? Muitas pessoas falam assim, nossa, fiz uma besteira. Né? Não fez, não. Tem muita coisa que é para você aprender. E como é que aprende? Vivendo. Não tem outro jeito. Então, toda essa vivência que você tem na Terra é uma preparação que você tem para o seu mundo diferente. Dá para viver melhor aqui, Ana? Dá. Dá. Quando você começa a entender que você é um espírito imortal. Quando você começa a entender que isso aqui é uma passagem rápida. Muito rápida. Quando você começar a entender que existe 20 trilhões de galáxias que são todas habitadas. Quando você começar a entender que a morte é apenas uma transferência. Umbral, porta, passou. E a condição que você vai encontrar lá, qual que é? Vamos dar um exemplo? Sou uma pessoa fofoqueira, adoro falar mal dos outros. Morri. Como é que eu estou do outro lado? 2 asas, auréola. Não, continuo fofoqueiro. Tem espírito fofoqueiro? Tem. Kardec lá está dizendo isso. Existe espírito de todo tipo. Sou mal. Morri. Anjo. Não. Né? Outra coisa importante que a gente tem que pensar, para a gente encerrar, que o tempo, como é que a gente mede o tempo aqui na Terra? Relógio, né? Não. Já foi no cemitério? Está escrito assim, Hernani Caredo Gomes de Oliveira, eu, 1971 a 2025. Eu sou desencarno daqui a pouco. Eles vão falar assim, era médium. Nossa, vai ficar maravilhoso. A gente mede o tempo pela lápide. Já reparou? Ah, viveu 30, 70 anos, ó. Tadinho. E coloca assim, descanse em paz. Quando eu morrer, eu quero assim, ó. Eu já falei isso. Trabalhe em paz. Porque eu costumo fazer o evangelho em casa, eu faço com meus pais, né? A Tânia me acompanha, meu filho de vez em quando. E eu falo assim,
quando você morrer, você tá assim. Aí você acordou. Você fala, estou no plano espiritual. Quando chegar o mentor, bom dia, né? Tudo bem? Eu espero que seja assim, né? Sabe a primeira pergunta que eu vou falar para ele? Onde está a vassoura? Deixa eu ajudar. Trabalha, começa trabalhando. Começa trabalhando. Não para. Você viu o André Luiz? Quis dar uma de médico lá, o cara falou, vem cá, menos, joga você para baixo. O que ele fez? Pegou o rodinho e ó, trabalha. Trabalha. E aí, nós estamos falando de um mundo visível, que a nossa tabela periódica, né? Tem um professor de química aqui ou não? Aqui. Mas então você vai, me ajuda, tá? Se eu estiver errado, você não pode me corrigir, fica à vontade. A gente aprendeu na escola o seguinte, tudo que tem no universo é constituído pela tabela periódica. Aí agora estão falando o seguinte, a tabela periódica só é responsável por 4% do universo. A matéria escura, a gente não sabe o que é. Tudo bem? Né? Só para ter uma ideia. Aí eu vou tentar trazer a aula do segundo grau, hein? Água. Qual é o estado da água? Aqui. Oi? E gasoso, certo? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Quimicamente, é a mesma coisa. Me dá 3 cubos de vapor. Você consegue? Não. Deu para entender o que é o fluido cósmico? Ele deriva de um ponto só. Só que ele pode fazer o que você quiser com ele. Mas tem que ter consciência e espiritualidade e poder para isso. Ok? Espírito atravessa a parede? Vamos tentar atravessar aqui? Kiko, chama o SAMU. Não dá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se eu tivesse um nariz menor, talvez... Quando chegar o corpo, o nariz chega, né? O que eu estou querendo dizer, gente, é que a gente precisa olhar diferente para isso tudo. Aquela historinha de que nasci, cresci, estudei, casei, comprei, morri, acabou. Acabou. Nasci, vamos para a luta. Eu preciso evoluir. E você vai evoluir querendo ou não. Você pode escolher os caminhos que você quer. Né? É igual o cara que me convidou para fazer trilha. Alguém já fez trilha aqui? Não vai. A gente não faz coisa de morrer. Trilha é coisa de morrer. Não vou nunca mais. Nunca mais. É horrível. Tava chovendo, caí, rolei no chão. O que eu tô fazendo aqui? Não preciso, o umbral já passou, deixa eu tentar. Esquece. Não vai. O que nós temos que botar na cabeça é que existe muita coisa que ainda nossos olhos não conhecem. Quer ver um exemplo? O James Webb fotografou essas galáxias, certo? Ele fotografou em que sentido? Basicamente naquilo que a tabela periódica fala. Ele tem que ter a matéria lá. Certo? Você vê a coluna no nosso lar? Quem vê aqui? Quem é médio vidente, vê espírito? Alguém já viu espírito aqui? Nunca. Existe, viu, gente? Existe. Imagina então se a gente fizer um James Webb captando o que está na matéria escura. Ou pegando as colunas espirituais só do Brasil. Vamos resumir. Só do Brasil. Imagina esse continente espiritual que tem aí. E a gente se apega no arroz com feijão de domingo, porque alguém falou assim para mim, você não sabe cortar cebola. Isso me magoou tanto. Eu já estava há 52 anos cortando cebola daquele jeito, eu descobri que estava errado. Entende? Entende? Olha com um olhar imortal. Você não acaba aqui. Você é muito mais do que você imagina. E o detalhe incrível que a gente não para pensar, você é tão amado que tudo isso aí é para você. Sem cobrar, te respeitando no seu tempo. Você já viu Jesus falar assim para você, acorda menino, são 7 horas para chegar atrasado no trabalho? Você já viu? Ele te respeita as suas escolhas.
Ele respeita as tuas vontades, porque serão experiências que você vai viver para te transformar naquele espírito do futuro. Está tudo na sua mão. Tudo. A família que você tem, o emprego que você tem, as dificuldades que você encontra, a saúde do corpo físico. Acabou de ler aqui na agenda cristã. São processos educativos. Educativos. Então escolha hoje ser diferente. Olhe para você e fala, cara, eu sou imortal. Precisamos viver isso. Ser igual os jupiterianos. Falar da morte com serenidade, com felicidade. Certa vez um amigo olhou para mim e falou assim, nossa, você não morre mais. Eu falei, tá jogando praga? Tô doido para voltar. Não que isso seja um motivo de suicídio, não é isso. Mas é que lá é nossa verdadeira pátria. Você veio de lá. Você não foi criado no acaso, na aguinha, protoplasma, citoplasma. Não. Você veio de lá. Por isso que é nosso lar. Pensa, como é que você está tratando isso? Porque é uma grande responsabilidade quando você entra no conhecimento. É muito responsabilidade. Entende? Entende o que eu estou dizendo? Como você trata as pessoas agora? Conforme você quer ser tratado? Como você age com as coisas da vida? Você tem paciência? Eu tenho bastante. Pensa nisso. E hoje, essa data especial, para todos nós homens, né? Que sofremos tanto. Eu senti até a energia das mulheres agora. Ó. Sofremos, né? Porque o homem, ele é resistente à dor. Você concorda comigo? Não é verdade? Por exemplo, se a gente está com a dor de cabeça, é igual um parto. Não é, Kiko? Só uma mulher no trabalho de parto entende o dor de um homem resfriado. É só... Pronto, resumiu o que eu ia falar. Só isso. Não é verdade? Gente, hoje feliz Dia dos Pais a todos os pais. As mães pais, né? Que tem muito mães pais aí. Que cuidam muito melhor dos filhos do que os pais, né? Que fazem os dois papéis. Mas nós não podemos esquecer do nosso Pai maior. Que te criou como semelhança dele. Não na forma física, né? Senão a gente olha e fala, nossa, Deus é tão feio. Né? Te criou nessa centelha divina. Conversa um pouquinho com ele. Esses dias eu estava tomando um café na padaria, e como eu disse, as coisas não são por acaso. Eu estava conversando com a moça que trabalha na chapa. Ela estava fazendo o lanche dela. Ela é mãe de 5 filhas, solteira, e uma das filhas tentou suicídio 3 vezes. Como é que você sabe, né? Porque ela começou a conversar comigo e falou, poxa, estou tão preocupada. Eu falei, com o quê, mulher? Por causa da minha filha, eu já peguei ela 2 vezes semi-morta. Na terceira a gente conseguiu evitar. E a gente foi conversando. E eu fui falando um pouquinho da doutrina, né? Porque como é que o espírito tem que fazer? Quando a pessoa começar a falar, você fala assim, ó, reunião pública no Consolador às 9 horas do domingo. Não. Já usa o que você tem. E todo mundo tem. Todo mundo tem. Não precisa fazer curso. O curso é bom, conhecimento chega, nossa, te amplia, e aí você tem mais capacidade. Mas todo mundo já tem a questão de acolher. Um sorriso, um abraço, uma palavra confortadora. E conversando com ela, eu falei, não, tá. E eu falei, sou espírita, né? E conversei com ela. Falei um pouco daquilo que me cabia falar para a pessoa. No atendimento fraterno, ali. No balcão da padaria. Terminei e falei, ó, vai dar tudo certo. Ela falou assim para mim, quando é que você vai voltar para falar mais comigo? É tão bom ouvir isso. Não, isso não é motivo de orgulho, não, gente. É que você fez aquilo que Jesus espera que você faça. E para isso, é um sorriso, é um abraço. É só tocar na pessoa e falar, não fica assim não, vem cá. Você não precisa abrir o Evangelho e ler o capítulo 3, 5, Bem-aventurados os aflitos. Não precisa. Você só precisa olhar para a pessoa e falar,
Você está mal hoje? O que aconteceu? É você sentir o que eu sinto quando eu chego nessa casa. Essa alegria, esse abraço sincero, a felicidade de te encontrar. Nós precisamos ver isso, gente. Faça isso com a sua família. Chega hoje lá e fala assim, ó, tem uns negócios para resolver com você. Dinheiro? Não. Vim aqui falar para você que eu te amo. Que você é importante na minha vida. Que tudo que você fez até hoje, cara, você me moldou. Viu, pai? Precisa falar, gente. Essas coisas tem que falar. As pessoas precisam ouvir. Nós precisamos ouvir. Não é gostoso ouvir? Você é uma pessoa especial. Obrigado por te conhecer. O rapaz falou para mim assim um dia: eu quero agradecer a Deus a oportunidade de ter te encontrado nessa encarnação, porque você é uma pessoa boa. Eu falei, não sabe de nada, inocente. Mas para aquela pessoa, você fez diferença. E é isso que Jesus quer. Faça a diferença na vida de alguém. Para que você construa um mundo, uma morada diferente na sua vida. Pensa nisso. Que Jesus ilumine todos nós. Obrigado. As crianças. Vivi lá, mas vou sentar, posso? Ó, e o microfone? Bom dia, pessoal. Bem? Como todos sabem, né? Hoje é dia dos pais, a gente não pode deixar de fazer uma singela homenagem para vocês. Dê com a missão do Senhor para me dar a vida. Não seus braços, sim, teus pais. Sei que o bem você me traz. Com Jesus no caminho, me ensina a não cantar sozinho. Protege-me e com amor. Me ensina o caminho do Senhor. Por isso uma prece. Não. Hoje eu quero te agradecer. Por isso uma prece. Por favor, da saúde, paz e alegria. Eu abraço todo dia. Ele ensina